Fala galera do YouTube, tudo bem? Oficina das Paredes retornando e hoje, pessoal, nós vamos dar continuidade às respostas daquelas perguntas do nosso novo quadro, Pergunta que eu te respondo. E hoje eu vou estar respondendo a pergunta do nosso amigo Bruno Arruda. O Bruno, ele foi meu aluno do curso de pintura imobiliária. Professor Newton, uma pergunta. Depois que amassar uma parede e lixar ela, antes de entrar com uma tinta, qual a melhor opção? Aplicar um selador acrílico ou um fundo preparador de paredes? Primeiramente, vamos agradecer a participação do Bruno também. E Bruno, sua pergunta é muito boa mesmo, porque infelizmente nós ainda temos profissionais da área da pintura que ainda cometem alguns erros primários referente a esses dois complementos para alvenaria. Então, das duas, uma. O erro nesse caso pode ser o quê? Falta de informação, falta de conhecimento, ou porque ele acha que tem que ser daquele jeito mesmo. Quando você fala para mim que você acabou de passar massa, O emassar é passar massa corrida ou massa acrílica. Você realizou o lixamento e a limpeza. E aí você pergunta para mim, antes de entrar com a tinta, qual seria o melhor procedimento? Aplicar o selador acrílico ou fundo preparador de parede? Então, primeiramente, vamos falar do selador acrílico. Ele é um complemento para a alvenaria que só pode ser aplicado sobre o reboco novo curado 30 dias de cura. Esse produto, ele é um produto rico em cargas, na cor branca. Ele tem uma viscosidade parecida com uma tinta, mas ele tem funções específicas. Quando nós aplicamos o selador acrílico sobre o reboco, o que nós ganhamos com isso? Então, primeiro ponto, nós selamos esse reboco para que ele não absorva tanto material de acabamento como a massa e a própria tinta. Outro procedimento é que ele vai neutralizar a alcalinidade do reboco. Isso faz com que a nossa pintura não venha criar manchas no decorrer do tempo. Outro ponto importante que nós podemos citar também, o produto, por ele ser branco, ele já está criando uma base para que eu entre com a minha massa ou entre com a minha tinta. Então isso facilita, principalmente na cobertura da minha tinta. E aí algumas pessoas perguntam, mas o selador acrílico só foi desenvolvido para ser aplicado somente nesse caso? Selador acrílico somente no reboco curado 30 dias de cura, ponto final. Dessa forma, nós não cometemos mais erros. Agora vamos falar do fundo preparador de parede. Também é um complemento que ele foi desenvolvido para ser aplicado sobre a alvenaria também. Ele pode ser aplicado, por exemplo, em cima do reboco, mas nesse caso seria um reboco fraco. Sabe aquele reboco que está esfarelando? Então esse produto, ele tem um poder de aglutinação, que é unir, juntar aquelas partículas que estão se soltando para que não venha comprometer o meu acabamento ou as próximas etapas que eu vou realizar sobre aquela superfície. Aspectos importantes do produto. Ele é um produto que ele tem um aspecto leitoso, porém quando nós aplicamos ele sobre a superfície, ele fica incolor. Ele é um produto um pouco difícil de ser aplicado por conta da sua viscosidade. O produto ele é muito líquido. E tem alguns casos de alguns fabricantes que nós temos o fundo preparador de parede, que ele já é pronto para uso, não requer nenhum tipo de diluição. E nós temos fundo preparador de parede de outras marcas que necessita da sua diluição. Esse fundo preparador de parede, eu posso aplicar ele em outro tipo de superfície? Posso também. Posso aplicar ele sobre um revestimento de gesso liso. Posso aplicar ele sobre um gesso acartonado. Apesar que nós sabemos que já temos produto que foi desenvolvido especificamente para ser trabalhado sobre o gesso. Então, assim, é uma informação que está no verso da lata, principalmente naquele campo que está escrito indicações. Então você vai ler lá todas as suas indicações e nós percebemos que vai ter lá também que eu posso aplicar também sobre o gesso. O fundo preparador também é um aliado muito bom, é um grande amigo nosso, principalmente quando eu me deparo com uma superfície que ela está com patologia. Qualquer tipo de patologia que você imaginar, mofo, calcinação, trinca, eflorescência, caiação, desagregamento, descascamento, todos esses tipos de patologia, eu vou tratar e vou resolver o meu problema aplicando o fundo preparador de parede. Agora, Bruno, sobre aplicar o fundo preparador de parede depois que eu realizar o lixamento e a limpeza, eu vou deixar bem claro aqui uma opinião minha. Tudo bem? Qual é a informação que está na lata? Eu posso ou eu não posso aplicar sobre um acabamento de massa corrida ou de massa acrílica? Na verdade, essa informação ela não tem. Ela não fala para mim que eu posso
e ela também não fala que eu não posso aplicar. Outro detalhe que nós precisamos ter como embasamento técnico, a norma da ABNT, ela me proíbe aplicar o fundo preparador de parede sobre um acabamento de massa? Não proíbe, não existe uma norma da ABNT que me proíba. Também não existe nenhuma norma da ABNT que me obrigue a aplicar o fundo preparador de parede sobre um acabamento de massa antes de receber a tinta. Eu trabalho com pintura há mais de 27 anos e eu sempre trabalhei dessa forma. Todos os meus acabamentos de massa corrida de massa acrílica, eu sempre trabalhei com fundo preparador de parede. Por que eu sempre trabalhei com fundo preparador de parede? Por algumas questões. Um dos maiores pesadelos dos pintores é quando nós estamos realizando uma pintura sobre uma superfície que começa a surgir aquelas bolhas. Então eu comecei a pintar minha parede, começou a surgir bolhas, não tem muito o que fazer. É ter paciência, esperar a tinta secar, verificar o que aconteceu por conta do surgimento das bolhas e realizar a correção dessa superfície. O surgimento dessas bolhas, nós podemos citar como patologia o empolamento, que seria o surgimento das bolhas. Então isso tem várias características, que pode ter origem daquele lixamento que você fez da massa, mas você não realizou uma boa limpeza, então acabou ficando em um ponto ou outro alguma sujeirinha. Então essa poeirinha que ficou na sua parede impede a aderência dessa tinta, por isso que surgem as bolhas. Aí eu vou te falar por que eu decidi utilizar nas minhas obras o fundo preparador de parede, principalmente em acabamento de massa, antes de receber a tinta. Primeiro, fundo preparador de parede ele é um aglutinante. Então aquelas partículas que eu não consegui eliminar com a vassoura ou com um pano úmido, eu consigo eliminar ele com fundo preparador de parede. Qual é a outra vantagem que eu vou ganhar? Eu consigo selar essa superfície da minha massa. Com isso eu vou economizar material de acabamento, como a própria tinta. Outra vantagem que eu vou ganhar com isso também seria o quê? Com fundo preparador de parede, eu consigo desenvolver e entregar um acabamento de alto padrão para o meu cliente. Então eu tenho 3 bons motivos para utilizar o fundo preparador de parede. Mas deixando bem claro que não existe uma norma da ABNT que proíba ou que ela exija de mim que eu tenho que aplicar, ou o próprio fabricante. A única informação que nós temos é que ele pode ser utilizado em repintura. Sabe aquela parede que você vai pintar ela novamente, você vai realizar um trabalho de repintura? Então, além do lixamento e da limpeza, se você quiser dar uma garantia maior no seu serviço, você pode aplicar o fundo preparador de parede. Lembrando que devemos tomar cuidado com uma particularidade do fundo. Quando eu aplicar o fundo preparador de parede, ou na minha massa, ou na minha parede que já recebeu uma camada de tinta, ele não pode brilhar. Se aparecer brilho, significa que o produto ele não penetrou na superfície. Então eu tenho que realizar um lixamento para poder deixar fosco novamente, pegar esse fundo preparador, diluir ele numa proporção maior e aplicar ele novamente. Então esse é um ponto técnico, ele não pode espelhar sobre a superfície. Se você aplicar ele e surgir brilho, tá errado, precisa lixar e reaplicar o produto novamente. Vamos aqui à pergunta do Edson. Primeiramente ele agradece. Excelente explicação, obrigado professor Newton, show. Mestre, me tire uma dúvida, por favor. Em qual ocasião devemos utilizar o fundo preparador de parede? Então por isso que eu já quis responder essas duas perguntas, porque basicamente as duas perguntas, elas se referem do mesmo material. Então o fundo preparador de parede, né, como eu mencionei aqui para o Bruno, eu vou utilizar nessas situações que eu acabei de explicar. Deixando uma pequena observação, então o fundo preparador de parede, eu falei que eu posso aplicar ele sobre uma parede que ela foi rebocada também. Mas eu preciso entender que esse fundo preparador de parede só vai ser aplicado nessa parede rebocada se eu identificar que ele é um reboco fraco, aquele reboco que está esfarelando. Daí somente nesse caso em específico que no lugar do selador acrílico eu estaria utilizando o fundo preparador de parede. Somente nesse caso em específico. Bom pessoal, é isso, chegamos ao final da nossa explicação. Espero ter respondido aí a pergunta e a dúvida aí do Bruno Arruda e do Edson Berto. E no próximo vídeo, pessoal, nós vamos estar respondendo aí a pergunta do nosso amigo Mário. Então não esqueça, pessoal, se vocês estão gostando aí do nosso novo quadro, não esqueçam de compartilhar, se inscrever, acionar o sininho para receber todas as notificações e não esqueça de deixar aquele like que ajuda muito aí o nosso canal. Oficina das Paredes agradece e até os próximos vídeos.